Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo no século XIX. Bora lá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever e deixar o seu like no final do vídeo para que você possa acompanhar as postagens futuras e ficar por dentro de todo o conteúdo que é disponibilizado neste canal. Hoje o tema da aula vai ser sobre o imperialismo. O que foi esse movimento chamado imperialismo? A partir da segunda metade do século XIX, algumas nações, devido ao grande movimento industrial, por estarem em constante evolução e estarem em grande desenvolvimento industrial, passaram a adotar algumas políticas expansionistas agressivas para poder atender aos seus interesses e atender os interesses desse mercado consumidor que estava surgindo, né, nesse novo capitalismo industrializado que estava surgindo. Essas políticas expansionistas, elas ficaram conhecidas como um novo surto colonial chamado de neocolonialismo. Neo, de novo, né, colonialismo, de colônia. E para adotar essa política neocolonialista de tentar buscar novos territórios para atender às suas demandas, a gente pode notar especificamente 4 fatores principais que motivaram, né, que eles servem como justificativa para essa política expansionista. A primeira, e que eu considero a principal, né, é considerada a principal justificativa, o principal fator para essa política expansionista foi por causas econômicas. A expansão da industrialização, a partir especificamente a partir da segunda revolução industrial, ela resultou no surgimento de novas demandas nas economias capitalistas, essencialmente a ampliação de mercado consumidor, né, porque eu estava produzindo bastante e não tinha um mercado consumidor tão grande para poder vender essa minha produção excedente. E eu também, além disso, como eu estava produzindo muito, eu precisava de novas fontes de matéria-prima. Então, eu precisava buscar esses fatores, né, mercado, consumidor e matéria-prima, em outros lugares. E daí, à medida que isso, conforme vai se tornando cada vez mais necessário, começa a se ver a possibilidade de se expandir o estabelecimento de novas áreas estratégicas para atender essa demanda, como, por exemplo, a mineração na África do Sul, a agricultura no Egito, as ferrovias na China, e mais uma infinidade de novas oportunidades de investimentos em outros países, possibilitando a abertura de capital. Outra justificativa para a adoção dessa política expansionista seria o fator demográfico. Conforme a sociedade ia se desenvolvendo cada vez mais, a população começou a aumentar a sua expectativa de vida. E começou que as cidades, né, começaram a inchar e precisava se fazer alguma coisa com esse excedente populacional. E o processo de expansão territorial, né, de busca por novas colônias, mostrava-se uma grande saída para isso, já que os governos europeus estimulavam bastante a imigração rumo à América e outros continentes para colonização, como Ásia e África, funcionando esses continentes como válvula de escape para esse excedente populacional dos países colonizadores. Um terceiro fator importante também, que levou a essa política expansionista, diz respeito a alguns fatores estratégicos, como, por exemplo, na medida em que o desenvolvimento do comércio marítimo internacional e a expansão da navegação a vapor, que era grande consumidora de carvão, né, de larga escala de carvão, levavam grandes potências mundiais a tentar estabelecer postos militares e de abastecimento em locais e de rotas que se cruzavam e circulavam um grande número de navios. Então, por estratégia, você tentar montar postos militares de abastecimento para os seus navios em rotas onde você
havia grande circulação, né, desse comércio marítimo. E um quarto e último fator que foi usado como justificativa para a política expansionista diz respeito à questão ideológica. Como assim? A questão ideológica, ela era a chamada missão civilizadora. Os europeus, eles acreditavam que eles tinham que tomar essa iniciativa de levar aos povos atrasados desses continentes a serem colonizados os grandes avanços da civilização europeia. Isso só demonstra o grande sentimento etnocentrista existente nos europeus, ou seja, aquele sentimento em que eles acreditavam, tinham a certeza sobre a superioridade de sua cultura, decorrente convicção de que as outras civilizações, por serem diferentes, elas eram inferiores, e por isso que eles acreditavam que tinham essa missão de levar o conhecimento, de levar a modernização, levar toda a superioridade deles para as colônias, para que elas pudessem se desenvolver também. É claro que, né, isso tudo era mais balela, assim, né? A gente sabe que os principais fatores eram as questões econômicas mesmo, que motivaram realmente a buscar essa expansão territorial. E daí vocês vão me perguntar, mas como que acontecia essa expansão territorial? Como que acontecia esse domínio imperialista? O domínio imperialista, ele se fazia através de uma conquista militar. Chegava-se no território, a tropa militar subjugava, né, a população daquele território, e em seguida havia o estabelecimento de uma administração metropolitana no território dominado, ou seja, estabelecia-se uma administração da confiança do país colonizador ali naquele território. E sempre que possível, para estabelecer esse domínio, essa administração no território, a potência colonizadora ela buscava atrair o apoio das elites locais ou mesmo criar um corpo de funcionários nativos ali do local, fiéis à autoridade da metrópole, a fim de se garantir que a exploração econômica da colônia fosse atender às necessidades do capitalismo industrial, né? Tudo fosse acontecer de acordo com a vontade dos países colonizadores. Bom, essas são as características gerais do imperialismo. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho como que aconteceu a partilha do território afroasiático, né? Que foi o território que mais sofreu, digamos assim, com essa questão da política neocolonialista. Vamos começar com a África. A África, entre o final de 1884 e início de 1885, 14 países se reuniram em uma conferência chamada de Conferência de Berlim, e nessa conferência eles resolveram entre si como que se daria a divisão do território africano. A Inglaterra foi a maior beneficiada dessa divisão, dessa partilha do continente, sendo que ela passou a controlar um extenso território que incluía o Egito e o Vale do Rio Nilo, o que garantia a ela o controle sobre o Canal de Suez. A Somália Britânica também ficou para a Inglaterra e, por consequência, o acesso marítimo ao Mar Vermelho. O sul da África também ficou para ela e, por consequência, a ligação Índico-Atlântico, além dos imensos depósitos de minerais ali existentes, ficaram sob seu domínio. E a Nigéria é um dos territórios mais populosos da África, né? Então, ou seja, ela só pegou território estratégico, né? Território de fácil escoamento de mercadorias, de acesso, né, ao mercado marítimo, território com população grande, que ela pudesse explorar o mercado consumidor e a mão de obra. A Bélgica, por sua vez, ela ficou com o território do Congo, situado na África Central. A França ficou responsável por controlar o norte da África e as fronteiras do Saara Ocidental. Portugal, por sua vez, ficou com Angola e Moçambique. E daí, para essa questão da partilha da África, eu chamo a atenção para dois fatores diferentes. A Alemanha e a Itália, nessa época da divisão da África, elas ainda não eram grandes potências, elas ainda não tinham, como elas foram unificadas tardiamente, elas ainda não tinham grande influência política para participar dessas divisões
de território, então não tinham, assim, digamos, direito de pedir por possessões coloniais, então elas meio que ficaram de fora dessa partilha mesmo. Outra coisa que eu chamo a atenção é a questão da Etiópia. A Etiópia, por ela ser um território montanhoso e de difícil acesso, por um período de tempo ela conseguiu se estabelecer como reino independente, então ela não foi, digamos assim, alvo de imediato, não foi alvo dos colonizadores, né? Mas lá no século XX ela acabou sendo conquistada, digamos assim, pela Inglaterra e acabou se tornando, né, colônia dela. Bom, sobre a África é isso. A questão da Ásia, da partilha da Ásia, ao contrário do que aconteceu na África, não foi realizada uma conferência, uma reunião para se debater como se daria a divisão do território. O que aconteceu é que predominou os interesses dos colonizadores que já estavam instalados ali e os seus interesses em ampliar alguns territórios coloniais, né? Então ficou mais ou menos que o que já era meio que dividido a Ásia ficou daquele jeito mesmo. A Inglaterra tinha começado a colonização na Índia e permaneceu com territórios na Índia. A Holanda, por exemplo, que tinha começado a se estabelecer nas Índias Orientais, ficou com essa questão, ficou com esse território das Índias Orientais também para ela. E depois, aos poucos, eles foram tentando ali se expandir os seus territórios. Mas aqui eu chamo a atenção para a questão da Ásia, a questão da China. Por quê? A China, ao contrário dos outros territórios cobiçados ali pelas potências colonizadoras, ela já era um império centralizado, ela já era um império bem organizado desde pelo menos o século XIV. E após os primeiros contatos com os europeus, esses primeiros contatos foram com os portugueses no século XVI, eles optaram por se fechar, se isolar do resto do mundo e não permitir a influência de estrangeiros ali no seu território. Acontece que conforme ela foi se desenvolvendo, o seu mercado consumidor foi se ampliando, foi ganhando notoriedade, no século XIX o interesse inglês começou a crescer para cima desse território. E a fim de explorar esse mercado chinês, eles começaram a iniciar o tráfico de ópio na China, certo? E em 1839, o governo chinês, ele, que já estava de olho, né, nessa questão do tráfico de ópio, conseguiu apreender uma carga de ópio de diversos navios ingleses que chegou no Cantão. No momento que eles apreenderam essa carga, eles inutilizaram essa carga a fim de brecar essa influência inglesa que estava chegando no país. É claro que a Inglaterra ficou pé da vida com isso, não gostou nem um pouquinho, e baseado nos princípios do livre comércio, sob a justificativa dos princípios do livre comércio, como ela estava brava por tudo isso ter acontecido, ela resolveu declarar guerra à China. E aí essa guerra ficou conhecida como a Guerra do Ópio, que teve duração de 1840 a 1842. É claro que a Inglaterra ganhou, né? A China, embora ela tivesse lá crescendo e tudo mais, ainda não tinha, né, tanta força militar para combater uma potência dessa, uma potência inglesa, né? Então a Inglaterra acabou ganhando essa guerra e fez com que os chineses assinassem um tratado chamado Tratado de Nanquim, o qual estabeleceu a abertura de 5 portos chineses para o livre comércio, além da entrega da ilha de Hong Kong para a Inglaterra, que acabou transformando em colônia, ou seja, a Inglaterra transformou Hong Kong em colônia. Além disso, vários outros conflitos foram surgindo por causa de comércio ilegal, da atuação de missionários europeus que começaram a tentar ingressar na China por conta desses conflitos que estavam acontecendo. Outros 2 tratados foram assinados, como os tratados de Tientsin, em 1858, e o Tratado de Pequim, em 1860, e acabou resultando no estabelecimento de áreas de influência da França, Rússia e Estados Unidos na China. Inglaterra, Rússia, França, Estados Unidos na China, já estavam lá na China e tudo mais,
Com essa partilha do território chinês entre todas essas potências, acabou que a China acabou se transformando no que se fala em história, no quintal do mundo, ou seja, a China, como estava fácil a conquista do território, todo mundo queria um pedacinho da China para si, né? Todos os outros países. Então, por isso que ela ficou conhecida como quintal do mundo. E daí vocês vão me perguntar, mas nossa, tudo isso foi acontecendo, houve a conquista da África, da Ásia, e ninguém falava nada, ninguém se rebelava, ninguém tentava conter simplesmente aceitava, né, a imposição dessas potências colonizadoras sem nem ao menos votar. Pelo contrário, houve muitos movimentos de resistência a essas políticas imperialistas, mas pouco sucesso tiveram, porque, convenhamos, né, não havia como competir com a superioridade técnica e militar das forças armadas da era industrial, né, dessas potências da era industrial. Além disso, a maioria dos territórios colonizados possuíam uma grande divisão interna e uma fragmentação política muito grande, então era muito difícil eles se organizarem, se juntarem para conseguir defender seu território, certo? Então isso atrapalhava um pouco a questão dos movimentos de resistência. Mas a gente pode destacar alguns movimentos que tiveram assim uma importância significativa, como por exemplo a Guerra dos Cipaios, em 1857, na Índia, que também ficou conhecida como o Grande Motim Indiano, em que a Índia já estava insatisfeita com o domínio inglês e a imposição das suas vontades no território e declararam guerra à Inglaterra, mas foram contidos por ela. Outro movimento ocorreu na China, chamado Revolta dos Boxers, em 1900. A expansão do nacionalismo chinês diante das crescentes humilhações que eles estavam sofrendo por conta dos tratados que eles tinham assinado, resultou na organização de grupos xenófobos e anticristãos ou anti-ocidentais, dentre os quais chamados de Sociedade dos Punhos Harmoniosos. E essa sociedade e os simpatizantes desses movimentos, com o apoio das tropas do exército imperial chinês, começaram a atacar estabelecimentos estrangeiros e as embaixadas de Pequim e Tientsin. Esse movimento acabou se espalhando pelo norte da China e diante dessa situação, como eu disse, a China era o quintal do mundo, então tinham vários países colonizadores estabelecidos ali. Esses países resolveram se unir e se organizar numa espécie de exército multinacional para combater as forças chinesas, o que foi feito, né, com grande grau de agressividade, digamos assim. Outro conflito de resistência ao movimento imperialista foi a chamada Guerra dos Boeres, que ocorreu em 1899 a 1902, na África do Sul. Como a gente já comentou, o estabelecimento da Inglaterra no sul do continente africano se iniciou no século XVIII e esse estabelecimento acabou provocando o deslocamento da população africana, que era a mistura, né, dos africanos com holandeses ali, para o interior do continente. E quando eles migraram-se para o interior do continente, eles acabaram fundando duas novas repúblicas diferentes, de Orange e de Transvaal. Acontece que, ao fundar essas repúblicas e a exploração desses territórios, houve uma descoberta de ouro e diamante em Joanesburgo e Transvaal, que acabou atraindo, né, grandes continentes estrangeiros, né? Todo mundo começou a cobiçar essa descoberta de ouros e diamantes, principalmente os ingleses que já estavam estabelecidos ali. Eles começaram a cobiçar esse território desses africanos, começaram a entrar em conflito, e esse conflito acabou resultando nessa Guerra dos Boeres, né? A qual, é claro, os africanos acabaram perdendo, embora tivessem resistido bravamente, mas a Inglaterra acabou levando a melhor nessa. Bom, sobre a África e a Ásia era isso. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para a questão do imperialismo japonês e do imperialismo norte-americano. O imperialismo japonês, ele aconteceu de uma maneira um pouco diferente. No processo de expansão imperialista, o Japão representava um caso particular. Por quê? Assim como a China,
o Japão ele tinha entrado em contato já com os europeus lá no século XVI e não gostou nada desse contato, então se fechou politicamente e territorialmente para a influência estrangeira no seu território. Acontece que no século XIX, a estrutura política japonesa ela lembrava o feudalismo europeu, com poder baseado nos aristocratas da sociedade, né, que eram chamados os daimyos, e esses daimyos eles eram mantidos no poder através de um serviço de proteção dos guerreiros armados, que existiam ali na época, os chamados samurais. Além disso, havia ainda um comandante militar supremo, chamado de o Shogun, né? O Shogun, responsável pela defesa das ilhas, no caso de invasão estrangeira, e esse cargo ele era hereditário, ou seja, ele passava de pai para filho, chamado shogunato, né? E durante o longo shogunato da família Tokugawa, de 1603 a 1868, sediado no Edo, em Tóquio, o país conseguiu se manter fechado para os europeus. Eu estou falando do shogunato, mas vale lembrar aqui que a autoridade, o shogun é que, assim, era o grande chefe da sociedade, era o que mandava, o bambambam ali da causa. O imperador, na verdade, imperador ou mikado, na verdade, ele era meramente formal, né? Porque o poder, na verdade mesmo, se concentrava nas mãos do shogun. Em 1853, uma poderosa frota norte-americana, liderada por Mateu Perry, entrou na Baía de Tóquio e forçou o Japão a assinar um acordo ali de livre comércio. Em seguida, outros países europeus tomaram iniciativas semelhantes, tentando, né, fazer aquilo que eles já tinham feito lá na China, que era transformar ela no quintal do mundo, né, partilhar o território com todos os outros países colonizadores. Porém, em 1868, a população, tomada por um forte sentimento nacionalista, se insurgiu contra o shogunato, porque a aristocracia já não se dava muito bem com o shogun mesmo, e vendo a ineficácia do shogun diante dessas entradas estrangeiras no território, eles resolveram se rebelar definitivamente contra o shogun. E o jovem imperador chamado Mitsuhito foi colocado na vanguarda do movimento, que centralizou o poder, desarmando os grupos militares e aristocratas e promovendo um pacto entre essas duas elites, né? Visando combater a grande influência estrangeira no país. E é a partir disso que a gente vai ver que vai ter início a Era Meiji, período que foi caracterizado pela grande modernização e ocidentalização do Japão. Ou seja, eles conseguiram combater, né, essa questão da influência estrangeira, e o Estado japonês passou então a coordenar o desenvolvimento de iniciativas industriais. Né? Eles falaram assim, não, então eu vou competir de igual para igual com essa galera aí. Vou começar a me desenvolver industrialmente, contratando técnicos, né? Sobretudo engenheiros estrangeiros, já que eu não tinha conhecimento, então eu vou contratar engenheiros de outros países que tenham conhecimento nessa questão da industrialização e enviando grande número de estudantes japoneses para outros países, né? Para o exterior, para aprender essas técnicas, né? De modernização, de engenharia e tudo mais. Além disso, houve o desenvolvimento dos zaibatsus, que eram os grandes conglomerados manufatureiros e banqueiros que eram controlados por grupos de famílias, e eles eram responsáveis por possibilitar a industrialização do país, porque acabavam, né, fornecendo dinheiro, matéria-prima e tudo mais. Mas vale lembrar que nesse processo de industrialização, o Japão ele era muito carente de recursos naturais. Então ele começou, para suprir essa carência, ele em pouco tempo começou a adotar também política expansionista agressiva, imperialista. Também falou assim, não, eu preciso de matéria-prima, então também vou começar a buscar em outros países, assim como os meus companheiros lá estavam fazendo. E o seu primeiro alvo foi o quê? Foi a China, né? Já que a China era o quintal do mundo, estava ali fácil mesmo.
Por que não, né? Então, o primeiro alvo deles foi a China, e entre 1894 e 1895 ocorreu a Guerra Sino-Japonesa, uma guerra que o Japão saiu vitorioso e acabou abrindo caminho para a dominação japonesa no território chinês, além de conseguir a conquista de outros territórios como Coreia, Manchúria e Taiwan. Em seguida, lá em 1904 a 1905, ocorreu a Guerra Russo-Japonesa, em que Japão e Rússia começaram uma disputa ali por alguns territórios da China, que estavam sob o domínio russo, e, surpreendentemente, o Japão conseguiu vencer a Rússia nessa disputa e conseguiu ficar com os territórios russos na China para ela. Isso acabou dando grande notoriedade para o Japão, né, em meio aos outros países, e ele começou a ser reconhecido como uma grande potência. Bom, sobre o Japão é isso. Sobre o imperialismo norte-americano, o que a gente precisa saber? Após a Guerra de Secessão, que foi aquela guerra que aconteceu entre o norte e o sul do país, em que o sul era representado pelos latifundiários e o norte pelos industriais, sendo que o norte acabou ganhando. Como o norte acabou ganhando, houve um grande processo de intensificação do processo de industrialização no país, escorado na expansão do mercado consumidor, que estava ali crescendo cada vez mais. E baseado nisso tudo, também viu-se a necessidade de expansão do seu território, né? Com esse crescente processo de industrialização, também precisava se expandir, né, a sua influência em outros territórios do mundo. A partir disso, os principais alvos do imperialismo norte-americano passaram a ser a América Latina e a Ásia. A Ásia, lembrando, porque já tinha a China que estava ali fácil, né? E a América Latina, porque o que eles acreditavam? A origem das ambições norte-americanas com relação à América Latina, ela era pautada na questão da doutrina Monroe, de 1823. O que essa doutrina pregava? Que a América era para os americanos. Se alguém tinha que colonizar a América, eram os próprios americanos, no caso os norte-americanos, né, que não deveria ser colonizada por um país europeu. E além disso tinha a forte ideologia do Destino Manifesto, né, que pregava que era a missão dos anglo-saxões, né, povos que colonizaram a América do Norte, de povoar toda a América. Era a missão desses povos povoar a América. Durante o governo de Theodore Roosevelt, foi elaborado, inclusive, um documento chamado Corolário Roosevelt, que complementava essa antiga doutrina, falando o quê? Que os Estados Unidos não apenas rejeitavam a influência europeia no continente, como também se reservavam no direito de se valer de força para intervir nos países latino-americanos, caso seus interesses fossem ameaçados. Então, a partir disso, inaugurava-se um período de grande influência de intervenções na América Latina, principalmente na América Central, no México e no Caribe. Essa política de intervenção, né, para conter essas influências estrangeiras europeias e qualquer pessoa que fossem contrárias a esse princípio de que os Estados Unidos é que seriam os responsáveis pela colonização da América, essa política ficou conhecida como a política do Grande Porrete, que era a política de contenção disso. Continuando a falar ainda, em 1898, baseado nisso tudo, os Estados Unidos lançaram a primeira guerra imperialista, digamos assim, meio que encabeçada por eles no Caribe, chamada de Guerra Hispano-Americana, usando como pretexto para essa guerra a libertação das últimas colônias espanholas na América, que eram Cuba e Porto Rico. Elas eram as únicas colônias existentes na América que ainda estavam sob o domínio espanhol, e os Estados Unidos começaram a apoiar essas colônias a se rebelarem e declararem guerra à Espanha para sair do seu domínio. Os Estados Unidos eles intervieram na guerra entre os espanhóis e os nacionalistas cubanos e derrotaram a Espanha, que já estava decadente mesmo na época, então não tinha muita força. E seguida dessa derrota, houve a anexação de Porto Rico a Cuba e a proclamação de uma independência de fachada para Cuba. Por que de fachada? Porque embora estivesse declarando independência de Cuba com relação aos espanhóis, ela ainda continuou, na verdade, amarrada. Ela se livrou dos espanhóis,
mas acabou pegando os Estados Unidos como, digamos assim, colonizador, né, que acabava por influenciar na sua política e economia do país. Ela passou a ser, então, dominada política e economicamente pelos Estados Unidos, ao ponto de que, na sua Constituição, tinha uma emenda constitucional redigida por um senador americano. Na própria Constituição de Cuba tinha uma emenda americana. A chamada Emenda Platt dispunha sobre o direito norte-americano de intervenção armada no país sempre que achasse necessário e sobre a cessão de parte do território cubano aos Estados Unidos para que ali fosse estabelecida uma base dos Estados Unidos em Cuba, que é a base de Guantánamo, né? Então Cuba acabou por ceder esse território para os Estados Unidos. Outro exemplo de intervenção dos Estados Unidos na América Latina foi a questão da construção do Canal de Panamá. Por quê? Em 1903, o governo norte-americano encorajou um grupo de latifundiários do Istmo do Panamá a proclamar sua independência com relação à Colômbia. Eles foram lá, instigaram o pessoal, falaram: acho que vocês deveriam se proclamar independentes, né, e tudo mais. O povo foi lá, acreditou e declarou guerra contra a Colômbia. Os Estados Unidos imediatamente reconheceram o novo país, né, como sendo um novo país, e enviaram tropas para garantir a sua segurança, a segurança dos panamenhos. E em seguida o novo governo concedeu ao governo norte-americano, em caráter perpétuo, o direito de construir e administrar um canal ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, sendo que esse canal, que é o Canal do Panamá, ele somente em 1999 que os Estados Unidos acabaram por entregar esse canal, a zona do canal, ao Estado panamenho, devolver para eles, né? Então, ou seja, demorou bastante. Com relação ainda à guerra hispano-americana, ficou faltando falar que, além de Porto Rico, a vitória dessa guerra hispano-americana, ela resultou ainda na anexação pelos Estados Unidos do arquipélago das Filipinas, no leste asiático. Além disso, o crescente desenvolvimento dos Estados Unidos nos negócios chineses, incluindo a participação na repressão naquela guerra dos Boxers que eu falei para vocês, e a anexação do arquipélago havaiano em 1899, só mostrou a força expansionista que os norte-americanos estavam ganhando e que eles estavam, né, na direção do Oceano Pacífico e leste asiático. Bom, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas acho que eu falei tudo sobre a questão do imperialismo, das políticas imperialistas no século XIX, né? Mais especificamente sobre a questão do neocolonialismo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham conseguido entender, embora seja muita matéria densa, né? Mas espero que vocês tenham conseguido entender. E se entenderam, lembrem-se de deixar o seu like aí no vídeo e se inscrever no meu canal. No mais, o meu muito obrigada!